Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, amigos do programa Além da Vida. Cumprimento os Miguel, da equipe do programa. E neste segundo domingo do mês, conosco aqui hoje, a nossa amiga Teca. Bom dia, Teca. Bom dia, Miguel. Bom dia, Antônio. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Que possamos ter uma manhã de muita luz, de muita paz, com bastante aprendizado. Bom dia, Antônio. Bom dia, Miguel. Bom dia, Teca. Bom dia, Cacá. Bom dia, meus queridos amigos ouvintes. Que Deus nos abençoe nessa manhã fria de domingo, que possamos ter mais um domingo de estudo à luz dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. E a nossa gratidão a você, amigo ouvinte, que acompanha o nosso programa e nos auxilia a realizar todos os domingos a partir das 8h30 aqui na Rádio Londrina, um programa, né, Teca, que já tem mais de 20 anos, né? Mais de 30 anos, né? Que nada melhor do que acordar de manhã e poder estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita e aí trazer esses conhecimentos, essas informações para o nosso espírito imortal, né? Que momentaneamente passa pela prova da matéria aqui na encarnação, segundo a visão espírita. Esse programa que tem ajudado tantas pessoas, né? Nós que fazemos o programa, claro, né? E há tantas outras que buscam no conhecimento espiritual muitas respostas para os acontecimentos da vida, muitas explicações, né, Antônio, para o que acontece no dia a dia aqui na Terra, não esquecendo que todos nós estamos sob o amparo de Deus. E como primeira atividade do nosso programa, né, o Momento Espírita, que é esse material preparado já pela Federação Espírita do Paraná, que hoje circula não só no Brasil, mas no mundo todo, ajudando as pessoas, né, de língua portuguesa que entendem os textos, podem observar a mensagem com mais profundidade, né? E hoje o título, pessoal, muito específico e muito interessante, Buscando a Felicidade. Nós não podemos esquecer que a felicidade é meta de todos nós que estamos aqui na Terra. E também quando a gente olha a obra básica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a última parte, a quarta parte, né, onde ele vai falar de esperanças e consolações, Kardec e os Espíritos Superiores tratam da felicidade, né, seja aqui na Terra, seja no mundo espiritual. Vamos ouvir a mensagem do Momento Espírita e regressamos. Você já se preocupou alguma vez com a felicidade? Já envidou esforços para conquistá-la? Quem de nós não deseja ser feliz? Salvo os casos patológicos, as pessoas estão sempre em busca da felicidade, ainda que não se deem conta disso. Mas afinal, o que é a felicidade? A felicidade varia de pessoa para pessoa, e em cada momento da nossa vida, ela pode assumir aspectos diferentes. Quando estamos enfermos, a recuperação da saúde seria a nossa felicidade, e envidamos todos os esforços para conquistá-la. Se estamos desempregados, o emprego se constituiria em felicidade por algum tempo. Se somos solteiros e desejamos unir-nos a alguém, nossa felicidade seria encontrar a pessoa certa para compartilhar do nosso afeto. No entanto, os que padecem fome e frio encontrariam a felicidade no agasalho e na alimentação que refaz. Já para o torcedor, a explosão de felicidade se dá quando a bola atinge o fundo da rede do time adversário. Enfim, a felicidade tem tantas faces
quantos os anseios de cada criatura, variando de acordo com as circunstâncias. Certa vez, lemos uma história que nos levou a refletir em que consiste a verdadeira felicidade. Foi narrada por uma moça que se sentia momentaneamente infeliz e, andando pela rua, viu um homem puxando uma carroça. Ao observar a cena, pensou: pobre homem, fazendo o trabalho de um animal irracional. Isso é que deve ser infelicidade. Pensando em ouvir de seus lábios lamentações e queixas, aproximou-se e lhe perguntou: o senhor é muito infeliz, não é? Afinal, fazendo um trabalho desses. Confessa a ela que o homem fê-la mudar a paisagem íntima ao responder entusiasmado: não, senhora, sou uma pessoa muito feliz. Tenho saúde que nem mesmo preciso de um animal para puxar minha carroça. Tenho força, consigo meu sustento passeando pela cidade e ainda ganho saudações de pessoas bonitas como a senhora. Não sou mais feliz só porque não vejo todas as pessoas do mundo sorrindo. Como podemos perceber, a felicidade consiste em cada um contentar-se com o que tem e fazer da sua felicidade a alegria dos outros. Quando Jesus afirmou que a felicidade não é deste mundo, referiu-se à felicidade sem mescla, à felicidade plena. Todavia, podemos viver com alegria valorizando as coisas que temos e as conquistas morais que já logramos, sem infelicitar-nos com o que não possuímos e não está ao nosso alcance. Muitos de nós buscamos a felicidade distante de onde ela se encontra. A cada momento, Deus nos oferece 1000 motivos para nos alegrarmos. A oportunidade de viver, de ter uma família, amigos, trabalho. A natureza, o sol, a chuva, a noite para o repouso, as chances de aprendizado em cada minuto que passa por nós. Até mesmo os percalços do caminho são motivos de alegria, por nos ensinarem a superá-los, preparando-nos para a conquista da felicidade perene, que a todos nos aguarda, após superados os obstáculos naturais da caminhada. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, nosso Momento Espírita de hoje, né, Terezinha? A gente podia ficar fazendo um programa só a respeito dessa palavrinha mágica, né, que transforma o nosso semblante, a nossa vida, né, essa tal da felicidade, né, Teca? Ah, com certeza, Miguel, porque a felicidade ela é muito ampla, né, de ser discutida, porque cada um vai ver a felicidade de um ponto. E a hora que eu estava ouvindo o texto, eu estava me recordando que ontem à tarde, né, no estudo que a gente estava fazendo com o pessoal lá do centro, e aí em um dado momento a gente falou a respeito de felicidade. E aí eu perguntei, né, pro pessoal assim, falei: gente, o que vocês acham que é a felicidade para vocês, né? E cada um foi falando alguma coisa. Mas o que me surpreendeu foi uma senhora, quando ela disse assim para mim, assim: olha, para mim a felicidade é quando meu filho retorna de noite para casa. Olha só, né? Porque para uma mãe é até fácil entender isso, né? Porque quando o filho está fora de casa, a gente fica numa angústia danada. Quando a gente ouve o portão abrir, a porta abrir, eles ir para o quarto, nossa, aí a gente dorme tranquila. Isso é uma felicidade. Eu até, nossa, fiquei muito emocionada quando ela disse isso. Porque muitas vezes a gente pensa assim que a felicidade é você ter, né? E não é isso. A felicidade não está nas coisas, né? Porque isso aí tudo passa. Mas a felicidade está em você, está no como você vê a vida, como você está, né? Como que está o seu pensamento. Aí é que está a felicidade, não no ter, porque o ter vai passar. Às vezes você coloca toda a tua felicidade por exemplo assim, num objeto. Aí você tem aquele objeto e acabou. Então a tua felicidade terminou, não tem mais. Então você sempre busca alguma coisa. E não é você, é o teu estado de espírito que vai te deixar feliz, né, Miguel? Verdade. E
para a gente resumir, né, uma parte da sua fala, né, a felicidade está no ser, não no ter, né? Então, você quer um objeto, né? Mas esse objeto não é a posse dele, não é a conquista dele, né? É o que esse objeto faz na tua vida, né? O que ele tem de utilidade não só para você, mas principalmente para os outros que estão com você, né? Então eu acho que a gente vai mudando o nosso ponto de vista de acordo com o que a gente vai vivendo. Até nas coisas da matéria mesmo, nós passamos a considerá-las como ferramentas, né, de percurso para atingir objetivos maiores, né, Antônio? Por isso que não só o nosso corpo físico, mas tudo que envolve a matéria, nós entendemos pela doutrina espírita que nos serve de apoio, de elemento de uso aqui na Terra para o espírito imortal crescer, evoluir em direção a Deus, né, Antônio? Isso. E quando você falou ponto de vista, nós lembramos daquele item no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas instruções dos Espíritos, no capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, quando Allan Kardec fala sobre o ponto de vista, a fé no futuro. A felicidade, ela está nessa fé no futuro, porque você tem a certeza de que você, acreditando num Deus bom, de amor, de justiça, o que vem dele só pode ser bom, de amor e de justiça. E as coisas que nós estamos passando, tudo passa. Passando, passa. Seja bom, seja ruim, tudo vai passar. E se esperamos chegar à felicidade em algum determinado ponto, que esse ponto seja no futuro. Que a felicidade plena nós só teremos realmente quando estivermos unidos com Deus, de fato, né, nessa visão do bom, do belo, do bem. Isso é estar unido com Deus, é buscar fazer o que é bom, o que é belo, o que é do bem, dentro dessa justiça, buscando respeitar o nosso próximo, vivendo em harmonia e paz. É por aí. É um tema assim bastante interessante que nos faz meditar, né? O próprio título do Momento Espírita, Buscando a Felicidade, e aqueles que quiserem recuperar o texto, a fala, pode acessar não só o site da Federação Espírita do Paraná, mas também o site do momento.com, né? Ali vai ter o texto na íntegra. Mas essa busca da felicidade é porque nós ainda, como espíritos imperfeitos, né, ou inferiores, ainda nos contentamos com coisas passageiras, com coisas da matéria, que não nos vão trazer, como o próprio Antônio disse, né, a felicidade real, né, não a felicidade plena, mas a real aqui desse momento. Eu me lembro muito do Zé Antônio falando de Jerônimo Mendonça. Eu não tive oportunidade, não sei se até que o Antônio conviveram com o Jerônimo, né? Mas o Zé Antônio, nosso querido amigo, que hoje no plano espiritual, ele conviveu bastante e ele resumia a presença do Jerônimo entre nós, ele com toda a dificuldade, né? Tetraplégico, né, Teca? Problemas de saúde, sem visão, tal, mas uma pessoa que transbordava alegria. Então muita gente chegava para conversar com ele, para ouvir as suas palestras e só o contato com ele, né, daquele jeito, né, e ele alegre, feliz, mesmo acamado, né, já fazia a pessoa repensar por que ela estava alojando a tristeza, a mágoa e outros vícios, né, e não desenvolvendo principalmente a felicidade, né. O Livro dos Espíritos ele fecha com a felicidade, tanto aqui na Terra quanto no mundo espiritual. E há uma questão que eu volta e meia eu gosto de colocar, pessoal, porque ela diz respeito a todos nós, independente do nível evolutivo de cada um. A gente sabe que cada um está no seu momento de progresso, no seu momento de aprendizado. E Kardec faz essa pergunta de modo educativo, né? Ele que era um espírito superior, e a resposta dos espíritos superiores que trabalharam com ele, em relação a se haveria uma cota de felicidade comum a todos os espíritos. Olha que pergunta interessante, né? Não importando a diferença
de gradação ou de graduação entre os espíritos, né? Mas se havia uma cota comum, ou seja, uma coisa que seria referente a todas as pessoas aqui na Terra, né? Os encarnados, né? E os espíritos superiores dão uma resposta que é magnífica, dividindo o que é da matéria e o que é do espírito, dizendo que o que é relativo à matéria, a felicidade estaria na posse do necessário. Então, eu guardei isso porque isso é bom para a nossa vida, né? A gente ter aquilo que realmente é necessário para a nossa vida. Nem mais, nem menos, menos não, porque a gente não tem, né? Mas não ter mais, né? A gente geralmente tem mais do que precisa. Come mais do que necessita o corpo, né, Teca? Tem mais roupa, tem mais isso, tem mais aquilo, e isso não é motivo de felicidade. Então, ser moderado, ser sóbrio, ser controlado, isso faz parte da felicidade aqui na matéria. E das coisas do espírito, uma coisa o Antônio já disse, né? A fé no futuro. Isso ajuda muito a nós crermos, e é um fundamento da doutrina espírita, na imortalidade da alma, na pluralidade de mundos, né? Da reencarnação. Quer dizer, que há alguma coisa, ou muita coisa, depois da vida aqui na matéria, ou seja, nós voltamos de onde nós viemos. E além da fé do futuro, que está ligado à parte espiritual, a consciência tranquila. O que é consciência tranquila? É de ter realizado, ou ter feito, ou ter atuado naquilo que deveria atuar, né? Então, não ser um covarde, não ser egoísta e fazer o que deve ser feito. Para quê? Para quando for deitar à noite, tranquilo, ter realizado as coisas que deveria fazer durante o dia, né? Então, essas três coisinhas, posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro, seria uma coisa comum a todas as pessoas aqui na Terra, dizem os espíritos superiores, né? E eu, claro, acho que fica uma recomendação boa pra gente. Teca, quer acrescentar mais alguma coisa nesse tema? Antônio? Não, você fechou. Fechar aqui. Fechou com chave de ouro, essa passagem é tá belíssima. Certo. Beleza, então, pessoal, fica aí a nossa dica, né, de abertura do programa. Hoje, pessoal, no segundo domingo, nós trouxemos para... hoje é o quinto, desculpa, eu tô com o segundo na cabeça. Perdão. É porque no segundo a gente estuda o livro dos Espíritos, né? Perdão. Nós trouxemos um tema nesse quinto domingo que é muito didático para nós ainda, que estamos na caminhada, que estamos descobrindo as leis de Deus. E nada melhor do que o Evangelho de Jesus para que a gente possa entender a mensagem divina, né? Para que a gente possa não só entender, mas aplicá-la na nossa vida de maneira mais direta. Muitas coisas que o Cristo disse, nós sabemos, e o Espiritismo vem esclarecer, na época eram veladas. Por quê? Pela ignorância dos espíritos encarnados naquela época, né? E porque também havia muitos espíritos endurecidos, preocupados mais com a matéria, embrutecidos. E claro, o que Jesus disse como verdades divinas, né? Claro, com o tempo elas seriam descobertas e valeriam, tanto naquela época quanto agora. E ele falou muito por parábolas, né? O que é uma parábola? Parábola é uma história, uma narrativa figurada de algum determinado acontecimento do dia a dia, do cotidiano das vidas, mas que no fundo tem um conceito moral, né? Tem uma mensagem relacionada à ética, à postura, à conduta pessoal da pessoa, né? Principalmente a parte moral, porque o Cristo falava para o espírito, né? Não se preocupava com a matéria, entendendo a condição material daquela época, mas ele falava para o espírito imortal. E hoje nós trouxemos para nossa reflexão aqui do programa, né, uma dessas parábolas que está narrada por um dos 4 evangelistas, né, canônicos, vamos assim dizer, que Mateus, no capítulo 13, ali há um momento que Jesus ele está ali no mar da Galileia, e a multidão em volta, assim, ele está no barco, dentro da água, né, sobre o barco, e a multidão que o acompanhava estava na beira, na borda, e ele vai falar do reino dos céus, né, e ele usa nesse momento 7 parábolas, né. Ele começa com a parábola do semeador, né. Ele começa contando a parábola do semeador, depois conta a parábola do joio, depois a do grão de mostarda, do fermento, fala da parábola do tesouro escondido, da pérola e fecha com a parábola da rede.
todas essas parábolas, essas 7 parábolas, reportando ao que seria o reino dos céus. Para nós, na doutrina espírita, seria o mundo dos espíritos ou o mundo espírita, né? Que Kardec muito bem detalha, não só na segunda parte do Livro dos Espíritos, quando trata do mundo espírita, mas também no Livro dos Médiuns, né? Fica aqui a nossa recomendação para vocês. Mas na história há um componente moral também, que a gente vai abordar aqui hoje, né? E esse componente moral está ligado com as leis divinas, que Kardec vai estudar na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando fala das leis morais, e vai desenvolver essas leis morais no Evangelho segundo o Espiritismo, que é toda a interpretação das falas do Cristo através da visão espírita, né, dos postulados, dos fundamentos do Espiritismo. Então a gente gostaria de hoje com vocês tratar dessa parábola do tesouro escondido, que ela é muito curtinha, né? Ela é praticamente um parágrafo que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido pelo gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo, né? Isso está, quem tem o Novo Testamento, consulta lá Mateus, no capítulo 13, no item 40, no versículo 44, né? E Caibar Schutel vai fazer todo um estudo em cima dessa passagem, né, Teca? Um estudo que está no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, né, desse espírita estudioso, valoroso, que foi Caibar Schutel, né, que viveu na cidade de Matão e deixou um legado de estudo muito importante, que nós já abordamos aqui no estudo, né, aqui no programa, na época que o Eurípides estava junto conosco aqui, estudamos todo o livro, a Teca participou desse estudo também, né, Teca? Sim. O Paulo, né, e vários outros colegas, e tá lá, quem quiser como referência acompanhar o que Caibar Schutel fala a respeito dessa parábola, ele tem um comentário que a gente também vai discutir aqui, mas vai falar basicamente, né, Teca, do reino dos céus, e ele dá esse exemplo nessa parábola, né? Isso. A gente tem que entender, né, por exemplo, assim, quando Jesus vai falar sobre esse reino do céu, a gente tem que ter mais ou menos um entendimento do que é esse reino dos céus, né? Porque a gente pensa às vezes assim, o reino você já projeta teu pensamento para algum lugar. E na verdade, o reino dos céus, ele não está circunscrito em lugar nenhum, nem aqui, né, no plano terrestre, nem no plano espiritual, né? Então, aí tem um diálogo até de Jesus com os fariseus, quando os fariseus perguntam então para Jesus, quando que viria então esse reino do céu, né? Porque Jesus está falando sobre isso e ele pergunta quando que vem, né? Então Jesus responde para ele que o reino dos céus, ele não vem, né, com mostras exteriores, quer dizer, você não vai ver ele aqui. Aí ele diz assim, por isso que ninguém pode dizer que ele está ali ou que ele está lá. Porque, na verdade, o reino dos céus, ele está dentro de nós, né? É em nós que está. É essa plenitude, essa felicidade. Isso é o reino dos céus. E quando é que a gente vai encontrar esse reino dos céus, essa plenitude toda, essa felicidade? Quando a gente encontrar esse tesouro. Quando nós encontrarmos esse tesouro, então nós vamos encontrar também o reino do céu. Porque ele já está em nós, viu? Ele já está, ele é latente em nós. Nós já temos esse reino do céu há muito tempo em nós. Mas muitas vezes nós não nos despertamos em nós, né? E o tesouro, esse tesouro nós temos. Ele está conosco, tá? Basta só nós descobrir achar ele escondidinho em nós. É o Evangelho, são as leis divinas, que também já é latente em nós. E está ali, basta nós despertar isso daí. E quando a gente encontrar, então, o Evangelho de Jesus, as leis divinas, e ver o benefício que isso tudo vai trazer em nós, a alegria que isso vai proporcionar em nós, é óbvio que nós vamos vender tudo que nós temos e vamos comprar esse tesouro, né, Miguel? Exatamente, é a conquista que cada um vai ter, né, no seu tempo. É interessante isso que a Teca coloca, né, pessoal, porque esse reino dos céus, né, Terezinha, tem que ser acessível a todas as pessoas. Todas as pessoas. Até aquelas que dizem que não acreditam que há um poder maior, que uns chamam de Deus, outros chamam de outros nomes, né?
Então, dentro das leis divinas, é isso, né? Tem que ser uma coisa acessível a todas as pessoas, que todas vão poder conquistar, ou chegar, ou viver, né? E os entendimentos serão esses, né? Quando a gente fala em reino dos céus, seu plano espiritual, vem a crença acoplada da imortalidade da alma, né? Então, se esse primeiro conceito for absorvido pela pessoa, que ela é um espírito imortal, né? Há uma essência divina nela que não perece junto com o corpo físico, já é muito bom. Aí começa a pessoa a pensar, né, Antônio? Pera lá, se essa essência que existe, um chama de alma, espírito, anjo, sei lá o que, sobrevive ao corpo físico, vai para algum lugar, né? E depois, será que ele volta para a Terra ou para outro lugar, né? Ah, pera lá, mas Jesus também falou que há mundos habitados, né? A casa de meu pai há várias moradas, né? Então, na verdade, o objetivo disso é forçar a pessoa a meditar, olhar para dentro de si, e ela mesma vai encontrar as respostas. Por quê? Porque, como a Terezinha disse, né, Antônio, o reino dos céus está dentro de nós, né? Dentro de nós. Você bem lembrou o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Ele tem o título Discursos em Parábolas. E Jesus cita várias parábolas, começando pela parábola do semeador e vai até a parábola da rede. E entre elas está a que nós escolhemos, a parábola do tesouro escondido. E para que nós entendamos essa linguagem extremamente figurativa, cheias de imagens, Jesus, na sua linguagem perfeita, para que não se perdesse o seu ensinamento, mesmo com as nossas teimosias, com os nossos conceitos inadequados durante toda uma vida espiritual, meus queridos, porque quando nós falamos de vida, a vida é espiritual. Nós temos existências materiais. E durante esse tempo todo que nós, nessas idas e vindas para cá, indo ao mundo espiritual, voltando para o mundo material, quantas coisas nós tivemos a oportunidade de aprender e aprendemos, e muitas vezes permanecemos na teimosia. E o que nós aprendemos quando nos tornamos espírita, meus queridos? Graças a Deus, no século XIX, Allan Kardec vem a convite do Espírito de verdade, a convite de Jesus, estabelecer um novo raciocínio dentro da moral do Cristo, um novo raciocínio sem ficarmos mais presos aos mistérios. Não é que não tenha mais mistérios, obviamente que sempre vai haver mistérios, porque nós temos dificuldades de entender tudo, nós não temos a capacidade. Deus não vai caber dentro do pensamento nosso. Acha alguém, se alguém achar que a sua lei vai caber em livros, como por exemplo nós acharmos que a lei de Deus está escrita em algum lugar, nós estamos redondamente enganados. Essas coisas são perecíveis. O mundo vai mudando, meus queridos, o mundo vai evoluindo. E aí nós vamos entender isso na visão da doutrina espírita. Lá quando Miguel reportou-nos as leis morais, e lá na questão 619, nós vamos lembrar o conhecimento da lei, quando Allan Kardec questiona os espíritos sobre esse paralelo. E eu vou aqui abrir aqui o meu livro dos Espíritos, questão 619, conhecimento da lei natural. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Essa frase aqui, os homens de bem,
e os que decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. É necessário ser do bem. É necessário ser do bem, porque impossível nós acreditarmos que Deus permitiu que homens maus pudessem revelar a sua lei, homens que pudessem trazer a mentira. Os falsos profetas existem? Existem, porque são homens inteligentes que tentaram de alguma maneira manipular através dos seus conhecimentos, trouxeram algumas verdades, mas não todas as verdades. E nessas questões que nós estamos falando, da 619 até a questão mais importante do Livro dos Espíritos, a questão 625, nós vamos encontrar este resumo. Porque Deus vai dizer para nós, através dos Espíritos, que a sua lei está escrita em nossa consciência. Isso. Em nossa consciência. E aí, todos nós temos a oportunidade de conhecer a lei de Deus, porque ela está conosco o tempo inteiro. É interessante, né, Antônio, que quanto mais nós estudamos o Espiritismo, né, todas as obras de Allan Kardec, não só as 5 conhecidas, né, o Livro dos Espíritos e as outras 4 que saíram das 4 partes do Livro dos Espíritos, ou seja, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese, mas todas as 23 obras, né, que aí é o bojo que Kardec deixa como legado da doutrina espírita, nós vamos observar que nós vamos encontrar, se a gente analisar os detalhes, é que tem a palavra todos, em muitas perguntas, em muitas respostas. Por quê? A doutrina espírita é só para os espíritas? Não, claro que não. Ela vem como uma filosofia espiritualista, como uma ciência espiritualista, com consequências morais religiosas, mas ela é para todos, né? Há aqueles que estudam o espiritismo, né, que se sentem mais ligados a ela, sim, que se dizem espíritas, mas ela vem para todos, né? Então, as religiões que nos reportam a Deus, que nos aproximam de Deus, elas são para todas as pessoas, né? Aquelas que são mais adeptas se dizem dessa ou daquela doutrina religiosa ou filosofia, mas o importante é que todos estão se aproximando do Criador, né? Então isso é um detalhe que às vezes passa despercebido, mas que é interessante, né? Nada demais a gente, como espírita, presentear um amigo, um parente de qualquer religião que seja, católico, protestante, evangélico, né? Não importa, com a obra de Kardec. Por quê? Porque é uma obra de filosofia espiritualista e vai ajudá-lo, né, a despertar mais ainda. Não que o objetivo seja fazer com que ele mude de crença, não, porque a verdade divina ela é uma só, escrita ou apresentada de diversas maneiras, né? O Espiritismo a apresenta de uma maneira, né? O catolicismo de outra, o protestantismo de outra, e aí cada um dá conta desse conteúdo, né? Mas isso chama a atenção. Quando a gente observa, né, Teca, o texto que Caibar coloca ali, quando ele fala desse tesouro, ele fala que essa é uma tarefa ou até uma ânsia do espírito inferior de buscar esses tesouros, né? É claro que tudo que é relacionado à parte divina, a matéria dificulta a pessoa encontrar, porque muitas vezes nosso corpo físico, nosso trabalho aqui na matéria é focado nas coisas materiais e nós esquecemos, né, dos tesouros divinos. Ele vai fazer um comentário muito interessante, né? Por que o homem trabalha aqui na Terra? Por que estuda, né? Por que luta, né? Às vezes até essas guerras que a gente observa de irmão contra irmão, né? Na verdade, o homem está procurando tesouros, seja ele na parte material ou na parte espiritual. Nós vimos hoje na abertura do programa, né, Teca, falando da felicidade, que não deixa de ser um tesouro. Muitas pessoas estão bastante preocupadas com isso, mas focam na matéria para encontrar a felicidade. E aí não vai estar a felicidade real, como a gente comentou, né? Então, à medida disso, né, à medida que a gente muda o nosso foco, o nosso ponto de vista, fugindo desses bens aparentes e perecíveis, como diz Caibar, né, e foca naqueles que são reais e imperecíveis, né, Teca? Nós estamos olhando para aquilo que é divino, estamos conquistando aquilo que não se
perde, que o próprio Cristo comentou que as traças não destroem, né? Que não há perda. Por quê? Porque são imortais e nós vamos levar isso para o resto da vida. Esse que é o verdadeiro objetivo. Né? E ele disse também, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais será lhe acrescentado, né? É bem isso. Então, eu fico pensando assim, né, Miguel? Quando nós conhecemos, né, o Evangelho, a gente estuda e a gente começa a ver, né, o mundo, entender esse mundo espiritual, conhecer as leis divinas e começar a praticar, isso preenche, isso te dá uma alegria, te dá uma felicidade, né? Isso te dá uma ânsia, às vezes, de você buscar mais, querer mais, entender melhor tudo isso daí. E para você fazer, e quando você começa a entender tudo isso, entender essa maravilha que é, né, o entendimento do Evangelho e essa felicidade que ele te traz, também te faz, de uma certa forma, te força a se modificar, a começar a deixar para trás alguns vícios, algumas coisas que você já vem trazendo às vezes de outras, né, de outras vivências, e isso é isso daí que a gente tem que entender quando ele fala assim, olha, ele vende tudo aquilo que ele possuía, né? Eu estava lendo aqui, é tudo isso que ele possuía, né? Ele possuía o quê? Ele possuía às vezes ambição, egoísmo, orgulho, paixões. Quando ele entende esse outro mundo e ele busca esse tesouro, ele começa a se desfazer dessas outras, esses outros vícios que vai interferir nessa felicidade e nessa busca desse reino, não é, Miguel? Verdade, e você falando isso, a gente lembra da parábola do jovem rico. Sim. Né? Porque ele chega para o Cristo e fala, eu quero te seguir, quer dizer, já veio essa vontade dentro dele, essa busca da felicidade, que os bens materiais não estavam trazendo. E o que o Cristo fala para ele, né, Antônio? Vá, vende tudo que tem e segue-me. Que aí você vai encontrar a verdadeira felicidade. Por quê? Provavelmente a prova da riqueza para ele não estava sendo, ele não estava conseguindo suplantar, estava fracassando. Exatamente. De repente, a prova da riqueza, e escolhida por ele, veio num momento que ele não estava preparado. Porque ele questionou. Se o questionamento dele é sincero, então assim faça como Cristo. No Céu e Inferno há o caso lá da Condessa Paula. Né? Você lembra, Terezinha, que ela diz que ela foi escolher a prova da riqueza e da beleza junto, depois de muitas encarnações de preparação, porque ela não queria sucumbir, não queria falhar, porque ela sabia que era uma prova difícil, a prova da riqueza, né? E ela passou bem pela prova da riqueza, né? Então é isso, às vezes nós pedimos algumas coisas do lado material que a gente não está preparado. Eu vejo assim, muita gente fala, se eu ganhar na esportiva, se eu ganhar na Mega. A esportiva é antiga, hein? A esportiva é do meu tempo. Do nosso tempo, Mas, geralmente, pessoal, nós temos aqui dado pela providência, dentro da nossa programação, aquilo que nos é necessário para caminhar, sem vacilar, sem escorregar, sem perder tempo, né? E a gente às vezes quer mais, né, Antônio? E veja como é complexo nós falarmos sobre essas coisas. Desde o primeiro momento, quando nós dissemos, vamos falar sobre felicidade. Aí você vê na primeira fala dessa parábola, Jesus dizendo assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro. E o reino dos céus é a lei de Deus. E o que é o reino dos céus e a lei de Deus, senão um reino de amor, um reino de justiça? Aí nós pensamos, mas o que é viver esse amor, o que é viver essa justiça? E aí nós, carregados de orgulho, de egoísmo, nós trazemos tudo isso para nós, ou para aquele mundinho que nos cerca, e nós deixamos de entender o fundamental. Porque, como eu falei antes, se eu acredito em um Deus de amor e de justiça, tudo que acontece comigo está dentro desse amor e dessa justiça. Eu ainda não compreendi, mas está. É fato. Não é uma falácia. É um fato. É uma verdade estabelecida e ponto. Acreditamos ou não acreditemos.
Não adianta agora ficarmos discutindo perca de tempo com questões religiosas. Você é da religião A, eu sou da religião B, o outro é da religião C. E criamos um cristianismo diverso através do nosso próprio orgulho. E essas lideranças fizeram questão de esconder mais ainda este tesouro. Fizeram questão de esconder e escondem até hoje. A doutrina espírita, ela veio trazer o sol, trazer a luz, mostrar para você esse tesouro, meus queridos. A doutrina espírita diz, olha, o tesouro está junto de você, está dentro de você, está com você. João Batista dizia no início da sua jornada, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Endireitai-vos os caminhos, as veredas. Nós temos que nos arrepender do que fizemos de errado. Temos que ter consciência de que fizemos de errado. Porque se eu não tiver consciência de que eu errei, eu não vou me melhorar. Porque eu vou sempre achar que eu não errei. Eu preciso assumir minhas faltas, assumir os meus erros. Eu preciso me modificar. O arrependimento é isso. Eu preciso me refazer. E eu preciso buscar esse reino de amor e de justiça. E está dentro de mim. Porque é uma herança nossa, meus queridos. Somos filhos de Deus. E como herdeiros dele, nós temos dentro de nós esse conhecimento. E isso é para nós. Façamos ele a cada dia. Dia a dia. A cada minuto de nossas vidas. Lembremos de Deus em tudo o que formos fazer. Tudo. Quando formos levantar para trabalhar, quando formos fazer nossa caminhada, quando formos passear, quando formos sair para estudar, qualquer coisa, meus queridos irmãos, lembremos de Deus. Façamos essa conexão e nós iremos descobrir que esse tesouro está escondido dentro de nós mesmos. E uma das coisas que eu destaco, né, pessoal, em relação a isso, que muitos falsos profetas, né, Teca, se valendo da posição até religiosa, né, escondiam toda essa beleza do mundo espiritual, ou mundo divino, né, a nossa essência como espírito imortal, dizendo que necessitaria de um intermediário para fazer contato com Deus, né? E vem o Espiritismo nos dizer que nós temos ao nosso lado o anjo guardião, né? Que é um espírito bom. Ele, na escala espírita, ele está abaixo do Cristo, né? De Jesus, que era um espírito puro. E que esse contato, através do nosso anjo guardião, é direto, né? Nós conversando com o nosso anjo guardião, no momento de prece ou de meditação, nós estamos em contato com Deus. O Wi-Fi nunca desliga. Não, em qualquer lugar pega. Nunca desliga. E não precisa de intermediários da matéria, né? Então, é isso que eu acho bonito. Então, qualquer pessoa, mesmo aquela mais ignorante, o momento que ela faz a sua oração, e a oração aqui no sentido de se reportar ao Criador, ela está em conexão, está em contato, né, Teta? Não precisaria ir a algum lugar específico. Lembrando sempre de ser muito sincero. A humildade é a característica, né? Humildade. Eu estava aqui me lembrando, né, vocês falando, eu me lembrando daquela parábola dos dois filhos. Eu acho muito interessante porque o pai chega e diz para o primeiro, vai, né, vai trabalhar, eu não me recordo da parábola exatamente como que ela é, mas ele pede para que o filho vá e faça o trabalho dele. E o filho então fala, vou sim, mas não vai. Aí ele fala para o segundo filho, vai lá para trabalhar. E o filho fala assim, não, reluta, né? Dá um monte bota um monte de obstáculo todo. Mas aí ele pensa melhor e vai para o trabalho. Então, para nós, é a mesma coisa. Nosso Pai, né? Deus, Jesus, que está muito acima de nós, ele nos dá essas oportunidades de tarefa para que nós nos melhoremos, para que nós busquemos esse reino de Deus. Ele dá todas as coordenadas para nós. Mas muitos de nós somos ainda aquele relutando, estamos relutando. Mas a gente vai. Um dia nós vamos chegar lá, vamos chegar a
a essa perfeição relativa, né? Porque a gente não consegue a perfeição absoluta. Mas a gente vai chegar lá. A gente tem esse tempo, né? Agora, aqueles que falam vai, que fica tão... Porque tem muitos que ficam deslumbrados, né? Fala da religião, fala de uma... Eles ficam tão deslumbrados daquilo lá, mas daí a pouco aquilo lá acaba, passa e eles esquecem. Também vai ter o seu dia, eles também terão suas oportunidades. Demorarão um pouco mais para entender esse reino dos céus, mas para eles também vai ser dada essa oportunidade. Então, o que nós precisamos, na verdade, é assim, não esmorecer jamais, mas buscar sempre conhecimento, buscar sempre entender, para a gente poder entender tudo isso aqui que Jesus fala, de todos esses exemplos, porque Jesus utilizava sempre, eu acho muito interessante, das coisas do dia a dia para ele explicar, para ele ensinar. E cabe a nós, e através do estudo, é que a gente vai conseguir entender o que ele está querendo nessas entrelinhas aqui, quando ele cita campo, ele cita tesouro, para a gente conseguir esmiuçar isso, né, Miguel, e entender o que ele está falando, mas é necessário que a gente estude. Tem que conquistar, né? Conquistar. Vai cair do céu à medida que a gente trabalhar. Sim. Vamos ver, pessoal, agora através do Reflexão Espírita, né, que a gente sempre lembra do pessoal lá do Meimei, da Cineia, do Antônio, né, do Paulo, um pessoal que trabalhou muito junto com o Zé Antônio e nos deixou esse legado fantástico de mensagens que hoje tem como título Em Nome de Jesus, Instruções de Allan Kardec. Olá, amigos. Nós vamos dar continuidade ao estudo das instruções de Allan Kardec na coletânea de preces do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos tentar utilizar esse mecanismo da projeção para que fique mais fácil, para que vocês possam ver o que Kardec escreveu, para que quando nós analisarmos as palavras de Kardec juntos, nós estudemos juntos, ouvindo Kardec. Então nós vamos, hoje no item 4, Allan Kardec vai falar sobre as reuniões espíritas, e antes daquelas preces que os espíritos superiores propõem, ele vai fazer uma análise que nós chamamos de instruções de Kardec, né? Ele chama de instruções preliminares, e em algumas traduções do Evangelho vai estar registrado como prefácio. Então ele vai se basear, fundamentar nessa frase, nessa passagem do Evangelho, onde Jesus está dizendo: onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu me encontrarei entre elas. Então Allan Kardec começa a sua análise dizendo exatamente isso. Para as pessoas se acharem reunidas em nome de Jesus, não basta estarem fisicamente juntos. Então aqui Allan Kardec vai começar a apresentar a doutrina dos espíritos, quando ele vai falar dos processos da sintonia, da energia, da repulsão, da simpatia, da conjunção de pensamento, da harmonia, e vai nos ajudar a entender o que é estar reunido em nome de Jesus, que não é sentarmos no mesmo lugar e evocarmos Jesus, mas precisam condições específicas para que estejamos em nome de Jesus. Então ele diz assim: é preciso estar espiritualmente unidos pela comunhão de intenções, de pensamentos. Qualquer pensamento? Não. De pensamentos para o bem. Os espíritos superiores que representariam Jesus não iriam para uma reunião onde a intenção não fosse pensamentos elevados. Então tem que haver uma sintonia, uma harmonia, não basta estar junto usando o nome de Jesus, mas os pensamentos têm que ser voltados para o bem. Assim, Jesus, ou os espíritos puros, Allan Kardec nos diz, que o representam se encontrarão nessa assembleia, nessa reunião. E aí ele vai explicar: o Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles estão com seu corpo fluido ou espiritual, com aparência que nos permitiria reconhecê-los caso se tornassem visíveis. Gente, isso aqui não é novidade para quem está estudando a doutrina há muito tempo, mas para quem está chegando hoje numa casa espírita que nem tem noção de que o espírito é a alma fora do corpo,
que ele tem um corpo espiritual, que ele se apresenta como ele era, normalmente na sua última encarnação, ou numa encarnação que ele gostou mais de viver. Então é importante, Allan Kardec, apresentar-nos isso, que os espíritos são seres do universo, que povoam o universo, que estão em torno de nós, que têm um corpo espiritual, e é isso que ele está fazendo. Ele está dizendo que essas entidades estão junto de nós, se aproximam de nós, atraídos até nós. Então, para quem conhece o Espiritismo, isso não é novidade, mas para quem está chegando, Kardec está dando uma aula da doutrina básica para que a gente compreenda a presença dos espíritos superiores em torno dos nossos trabalhos elevados. E ele diz assim: quanto mais são elevados os espíritos na ordem espiritual, maior é o seu poder de irradiação. É assim que alguns espíritos possuem o dom da ubiquidade, isto é, pode estar em vários lugares, em muitos lugares ao mesmo tempo, bastando para isso usarem um raio do seu pensamento, que se projeta para onde eles querem. No livro A História do Espiritismo, nós vamos encontrar um exemplo muito característico. Tem duas reuniões em duas salas diferentes, com dois médios diferentes, dois grupos diferentes, e Benjamin Franklin transmite a mesma mensagem com palavras um pouco diferentes nas duas reuniões, dizendo exatamente a mesma coisa na mesma hora, assinando na mesma hora. Por quê? Porque ele irradia o seu pensamento em direção às duas reuniões, e os médios das duas mesas captam aquela mensagem. E Allan Kardec vai nos ensinando essas possibilidades para explicar como Jesus pode estar junto de nós, onde quer que ele esteja, se nós estivermos reunidos em nome dele. Então, por essas palavras, diz Kardec, Jesus quis mostrar o efeito da união, da fraternidade, que não é o maior número de pessoas reunidas que garante a presença espiritual dele, ou dos bons espíritos, pois ao invés de 2 ou 3, ele poderia ter dito 20, 10 ou 20 ou até mais pessoas reunidas em meu nome. A presença espiritual de Jesus, dos bons espíritos, se dará sempre, que o sentimento de caridade seja a base da união, com fraternidade, ainda que só se conte 2 pessoas. Então aqui entra o lado moral da reunião, o lado espiritual, a intenção da reunião tem que vir de uma alma mais cândida, mais pura, mais leve, senão não vai ter a ação dos espíritos superiores. Porém, se essas 2 pessoas, diz Kardec, orarem, cada uma no seu canto, embora as 2 estejam orando a Jesus, não vai ter entre elas essa comunhão de pensamentos, e se não estiverem tocadas por um sentimento de benevolência mútua, muito menos atrairão os espíritos superiores. 2 pessoas que estejam se olhando com prevenção, com ódio, inveja, ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos serão opostas. Ao invés de se unirem num impulso comum de simpatia, assim não estarão reunidas em nome de Jesus. Jesus será para elas apenas um pretexto da reunião, não o verdadeiro motivo. Na verdade, elas estão se afastando vibratoriamente, embora estejam usando o nome de Jesus. Então aqui Kardec diz que 2 pessoas que têm animosidade vibram uma contra a outra, por mais que estejam usando o nome de Jesus, não estarão unidas em nome de Jesus. Isso não significa que Jesus não atenda a voz de uma única pessoa. Se ele disse, eu virei para todo aquele que me chamar, é que exige, antes de tudo, o amor ao próximo, ao semelhante, e do qual se podem dar provas quando oramos em grupo melhor do que isoladamente, isentos de todo sentimento pessoal e egoísta. É interessante, gente, que Allan Kardec, ele preconiza, ele valoriza demais a união das energias. Quanto mais pessoas puderem estar unidas no mesmo sentimento bom, mais fácil fica o ambiente vibratório para atrair os espíritos superiores. É uma questão até de física, de matemática, é a somatória das boas energias se unindo pela simpatia, pela sintonia. Segue-se que se numa assembleia numerosa apenas 2 ou 3 pessoas se unirem de coração pelo sentimento da verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam, se concentram em pensamentos egoístas, mundanos, Jesus vai estar com os primeiros
e não com os demais. Quer dizer, quem vai receber o benefício dos espíritos superiores vão ser aqueles que estão unindo suas sintonias positivamente e elevando seus pensamentos. É tudo uma questão de sintonia. Não são, pois, socorro das palavras Kardec, dos cânticos ou dos atos exteriores que vão constituir a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em harmonia com o espírito de caridade que Jesus personifica. Este deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, aquelas em que se deseja a participação dos bons espíritos. Em resumo, para atrair os bons espíritos é preciso, isso é o meu resumo, união dos pensamentos, união dos sentimentos, sentimentos elevados, caridade, amor ao semelhante e com isso a sintonia, a conjugação das vibrações superiores, a harmonia e a atração dos espíritos superiores de Jesus estará entre nós. Até a nossa próxima reflexão. Tá aí, pessoal, a nossa reflexão com o nosso querido amigo José Antônio. Ei, saudade do Zé. Muito bom, pessoal. A gente vai ficar pensando, né, nisso, né, Teca? Mas me chamou a atenção, né, e é claro, quanto mais a gente ouvir, mais a gente vai refletir. Porque Jesus começou dizendo que duas, né? Ele fala duas ou mais pessoas, mas por que dois, né? E aí eu trago isso aí para o Espiritismo, né? Que diz para todos nós que, como espíritos inferiores, nós temos um anjo da guarda, um espírito bom, da escala espírita, um espírito bom, né? Que só vibra no bem, só faz coisa boa, tem que ainda reencarnar, claro, tem que acertar, mas vive mais do espírito que da matéria, diferentemente de nós, espíritos inferiores, né? Teca e Antônio. Então eu fiquei pensando aqui, ó, para a gente estar reunido em nome de Jesus, tem que ter uma percentagem, um percentual maior de bondade do que de inferioridade, ou seja, de superioridade ou de inferioridade. Se nós nos unirmos ao nosso espírito protetor, ao nosso espírito bom que vibra 100% no bem, se nós tivermos 1%, já tá beleza. Então, somando os dois, vai dar mais da metade, né? E é claro, nós, espíritos inferiores, que ainda estamos presos aos vícios, às imperfeições, já temos um percentual assim significativo, não mais de 50%, né? Claro, né? Que a gente está trabalhando para isso, penso eu, essa é a minha opinião, mas que no somatório nos aproxima da espiritualidade superior e nos podemos dizer, quando a gente ora junto com o nosso anjo guardião, que nós estamos junto com Jesus. E ele vai estar no meio de nós porque prevalece ou predomina a bondade, os valores morais e assim por diante. Eu faço essa leitura, Teca, dessa passagem que o Zé fala em nome de Jesus. É verdade, Miguel. E eu acho que me chamou a atenção também quando ele fala assim que se duas pessoas oram, mas que há um sentimento de animosidade ali, Jesus vai estar onde? Né? Aquela que está vibrando positivo, aquela que está vibrando amor, né? Não que ele não vá, a outra não vai ter uma resposta, alguma coisa. Sempre tem uma resposta de acordo com aquilo que necessita. Mas onde ele vai estar? Onde está um pensamento, né, mais positivo, né? Porque muitas vezes a gente pode estar orando, é aquela coisa, o lábio está falando, mas a cabeça está pensando uma outra coisa. O coração está sentindo outra. O coração está sentindo uma outra coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com esse sentimento, começar a policiar realmente esse sentimento. Porque quando você se põe para uma oração, você tem que estar toda nessa oração. Você está concentrada, você tem que estar toda ali, né? Para que haja realmente essa conexão entre você, o teu anjo da guarda, e do anjo da guarda até Jesus. Sim, não sim. Formando um time no bem, né, Antônio? Esse é o objetivo maior, né? Isso, e não esquecendo que essa recomendação são instruções para aqueles que desejam adentrar ou fazer um estudo religioso espírita, de preferência, que é a nossa religião, a nossa doutrina, aqueles que fazem trabalhos espíritas, trabalhos de reuniões mediúnicas ou trabalhos de estudo, onde estudamos os evangelhos ou as obras doutrinárias, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese. Nós temos que lembrar
de termos essa preocupação, de estarmos com Jesus. E desde já eu agradeço a vocês a presença conosco, recomendando sempre: busquem a Deus em tudo que for fazer. Lembrem-se, tudo que você for fazer, lembre-se de Deus. Muita paz, um bom domingo. Bom domingo a todos, uma ótima semana, que Jesus nos abençoe. Nossa gratidão a você, amigo ouvinte, e esperamos que esteja conosco no próximo domingo. Um bom domingo e uma boa semana. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.